e ficou estupefato com o que estava acontecendo. Tem mais aqui. Já falei do Bill Huizenga. Congressista Andrew Clyde. Também se dispôs a nos ajudar. Todos esses são votos que nós já estamos colhendo para serem corresponsáveis do Brazil Act. E vamos bater nas portas. Vamos bater nas portas uma a uma. Entrevista para rádio e televisão de todo mundo. Ontem, a primeira transmissão ao vivo da Epoch Times bateu mais de 300 mil visualizações. Parabéns à Epoch Times. Ontem nós fizemos uma live na Epoch Times com mais de 30 mil pessoas nos assistindo. Hoje, aqui, congressista Ralph Norman, outro. Esse ficou absolutamente perplexo. Congressista aqui, Ralph Norman, absolutamente perplexo com o que está acontecendo no Brasil. E esse é o caso. A gente também foi no Foundation for Tax Reform, o Marcel Van Hatten, deputado Marcel Van Hatten e eu, fizemos um discurso simplesmente para o líder de todos os think tanks mais importantes dos Estados Unidos na reunião deles. Eles brincam que é o Super Bowl das ONGs de direita aqui nos Estados Unidos. Marcel Van Hatten e eu falamos no meio da reunião, com muita atenção de todo mundo. Surgiram várias outras coisas lá, inclusive contato com a Newsmax, que se comprometeu a cobrir o assunto, contato com o Washington Times, que também se comprometeu a cobrir o assunto. Ambos abriram espaço para minha participação. Ou seja, obrigado aí, Alexandre, por estar catapultando aí a minha carreira internacional. Eu só era conhecido no Brasil, agora estou me tornando conhecido internacionalmente. Não tem um dia, estou tendo que... Emerald Robinson me ligando aqui para participar do programa dela, não consigo. Obrigado, eu não era ninguém aqui nos Estados Unidos como jornalista, estou me tornando uma grande voz da América Latina. Obrigado. Também estivemos Heritage Foundation, mais uma vez. Eu estou com os cartões aqui para me organizar. Cato Institute, por que serve isso? Paulo, para que serve isso? Serve pelo seguinte, e são think tanks. O brasileiro não está acostumado como é que funciona think tank. Think tanks são organizações que pensam e estudam o mundo. Essas organizações produzem relatórios, produzem políticas públicas que embasam os governos, inclusive o governo americano. Por isso que na nossa coletiva de imprensa falou o Andres, que é da Heritage Foundation. Estava lá também conosco o Mike Gonzalez, que é do Douglas and Sarah Ellison Center for Foreign Policy. Essas pessoas vão produzir... Ian Vasquez, do Cato Institute. Essas pessoas vão produzir papers explicando a situação do Brasil. A gente subsidia eles com documentos. Vocês entendem como é que funciona? Aí, de posse desses documentos que dizem que o Brasil é uma ditadura, os governos tomam ações. É exatamente assim que a esquerda funciona. Você sabe qual é o problema de vocês da esquerda? É que vocês não estão acostumados com alguém que sabe o que está fazendo. Agradeço ao professor Olavo de Carvalho, porque eu aprendi, eu conheço os métodos de vocês. E eu sei fazer igual, melhor. Sabe por quê? Porque eu tenho a verdade do nosso lado. Então eu não preciso fazer nada. Quem tem a verdade do lado não precisa inventar narrativa. Eunuco Invertebrado, eu sei que você está com ciúminho, porque você foi o cara que veio comigo no primeiro CIPEC. Você lembra, né, Eunuco? Lembra quando você pagava pau pro CIPEC? Chorou quando viu o Matt Schlapp? Lembra? Você pagava pau para ir para casa do Olavo de Carvalho? Eu tenho que te dar esse mérito. Já te dei esse mérito no ar. Você me ensinou, me apresentou muita coisa de política americana. Só que todos os caras que você falava, hoje falam o oposto do que você fala. Ou você não viu a declaração do Matt Schlapp? Quem que você acha que escreveu "Tamo junto" no Twitter dele? Pô, você me conhece. Você sabe como é que eu falo. Vocês da audiência me conhecem. Olha a fotinho, quem tá sentado ali do ladinho?
Você chama de desinformação? Pois eu vou te falar, eu não preciso de nada além da informação. Informação. Eu desafio qualquer jornalista no Brasil, qualquer eunuco invertebrado, qualquer bunda mole desses, Reinaldo rasgando as calcinhas, eu desafio você a dizer, qualquer um de vocês, a apontar qualquer coisa que eu digo que não seja verdadeira. Até o que vocês reclamam, que eu apurei sobre os militares, tudo se provou verdadeiro, eu tenho a verdade do meu lado, por isso que eu tenho credibilidade, vocês não têm credibilidade nenhuma. Reputação se constrói com o tempo, fazendo as coisas certas. Pois bem, ADF, procurem o que é ADF, uma ONG pela defesa da liberdade, Aliança pela Defesa da Liberdade. Eu passei praticamente metade da tarde, hoje não tive café da manhã, não tive almoço, e o pessoal está jantando e eu ainda não tive jantar, porque eu tenho que estar em todas as agendas. Pois bem, ADF são simplesmente os caras que mais conhecem de Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem vários casos lá. O que a ADF diz? Paulo, o seu caso é o calcanhar de Aquiles do STF. A sua censura é o caminho mais proveitoso que nós temos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós vamos entrar com uma ação em seu nome. Podem pesquisar. Claro, porque a jurisprudência da Corte em relação à violação de liberdade de expressão é inequívoca. Não tem esse negócio de desinformação, discurso de ódio, não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Discurso de ódio é verdade? Discurso de ódio é eu dizer que vocês cancelaram meu passaporte, vocês bloquearam as minhas contas, bloquearam as minhas redes sociais há mais de 1 ano e meio, me perseguiram. Leiam, essa não sou eu que estou propondo, não. Leiam o que é a Transnational Oppression Bill, a lei da opressão ou repressão transnacional que está em curso aqui nos Estados Unidos, vai ser aprovada. Essa não precisa da minha ação, não. Essa é por causa dos chineses. Só que vocês, como seguem as práticas dos chineses, vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências. Por que eu fiquei aqui? Vocês vão ver, o CPAC vai publicar uma declaração para a imprensa em apoio à nossa causa. Essa foto que vocês viram no Twitter do Matt Schlapp hoje é só o início. Para quem não sabe, CPAC é a maior organização conservadora dos Estados Unidos, na verdade do mundo. A maior organização conservadora do mundo está voltando a sua atenção exclusivamente para o Brasil. Amanhã, eu, Marco Antônio Costa, os deputados Paulo Bilinski, Marcel Van Hatten, Bia Kicis, Gustavo Gayer, o Eduardo Bolsonaro, eu não sei se ele já disse onde é que ele estava, não sei se ele já divulgou, a gente teve que separar aqui as missões, mas o Eduardo Bolsonaro está numa missão importante também, eu confesso que eu não vi o Twitter dele, não sei se ele já divulgou a missão na qual ele está, mas vocês imaginam, daqui a pouco vai aparecer. Amanhã nós vamos fazer uma entrevista gravada nos estúdios do CPAC que vai ser distribuída para a imprensa. De novo, somente os fatos. Não tem fake news. É fato. Eu desafio alguém, qualquer um da velha mídia, eu desafio, debate comigo para dizer que alguma coisa que eu falei não é verdade. Paulo, você não é o jornalista político mais popular do Brasil. Eu falo, quem ganha de mim em algum horário? Eu não digo que não tem outros extremamente populares. Faço aqui, inclusive, elogios rasgados a várias pessoas, pessoal do Oeste, que veio antes de mim nos pingos e arrebentava. Eram eles os mais populares antes de mim. E eu só herdei o que muitos deles construíram, e acho que talvez tenha tido algum mérito de fazer alguma coisa diferente, mas Paulo Figueiredo Show, líder de audiência. Agora, estamos líder de audiência. Tem mais de 10, 11 mil pessoas aqui nas múltiplas plataformas nos assistindo. Uma live feita de um hotel. Estou com mais audiência que bobear a Globo News e a CNN Brasil. A live sem avisos, chegaram aqui as pessoas. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, para dar satisfação.
aqueles que me apoiaram, aqueles que têm assinado o meu conteúdo. Não é que eu não estou trabalhando, não. Desculpa por não estar fazendo o Paulo Figueiredo Show. Mas como eu disse, o Paulo Figueiredo Show precisa do Paulo Figueiredo. Na terça-feira que vem, estarei firme e forte fazendo o programa novamente. Mas eu estou realmente sem conseguir aqui respirar. Amanhã, pouso na Flórida e já vou direto, tomo um banho, troco a camisa e a gravata, porque o terno continua, e vou para a Prager University, porque eu sou o único brasileiro convidado para a festa de gala da Prager University esse ano. É isso aí, meus amigos, aqui do nosso canal Direita News, são exatamente 10 horas e 8 minutos, estamos repercutindo aqui, né, essa live do Paulo Figueiredo, que está ao vivo, explicando os bastidores de tudo que aconteceu, de como ele organizou, né, toda a documentação para, enfim, aplicar, né, que nós vemos hoje, a aplicação da Lei Magnitsky. Agora, como tudo isso chegou na aplicação da Lei Magnitsky, Paulo Figueiredo está explicando, então, os bastidores, todo o trabalho que ele teve, né, de bater de porta em porta no Senado, fazer reuniões com comissões, né, ali no Congresso americano, levar provas e evidências sobre tudo o que está acontecendo no Brasil, ter apoio também de parlamentares ali americanos, né, parlamentares americanos, e como Paulo Figueiredo tá falando, né, foi um trabalho ali de formiguinha, né, teve que bater realmente de porta em porta. Olha só falando em Estados Unidos, eu quero trazer para vocês o seguinte: o senador dos Estados Unidos diz que Lula recusou o encontro com Trump. Isso mesmo. O Gene Jeff apontou covardia e chamou o presidente brasileiro de marxista. Olha só, o Lula está agora sendo chamado de covarde nos Estados Unidos, né? Que aqui no Brasil ele já é chamado de covarde há muito tempo e mentiroso também. Olha só, nessa sexta-feira o senador republicano Gene Jeff de Oklahoma, Estados Unidos, disse que Lula se recusou ao encontro, né? Se recusou a encontrar-se com o presidente americano Donald Trump. Segundo Jeff, o petista preferiu ter uma conversa por telefone com Trump. O senador classificou a decisão de Lula como covardia e ele deu declarações em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Ele chamou o presidente de marxista e no post ele destacou o seguinte, olha só. Diz o seguinte: o presidente Lula da Silva recusou um convite para se encontrar com o presidente Donald Trump. Lula disse que poderiam conversar por telefone. Parece que o Partido do Amor não está interessado em diálogo. O bom povo da República Brasileira merece algo melhor. Continuamos a orar pelos sofridos patriotas brasileiros que atualmente estão sob a pressão de uma ditadura judicial marxista, escreveu o senador Gene Jeff. Isso aí, olha só, né? Gene Jeff, então, chamando o Lula de covarde, uma coisa que todos nós brasileiros já sabíamos e sabemos. Então vamos continuar agora com Paulo Figueiredo. Tem uma enquete aí onde eu faço uma pergunta para vocês: se Moraes vai recuar ou vai dobrar a aposta? Responde aí e vamos continuar com a nossa live de hoje. Para não cancelar. Mal pra caramba. O cara foi lá e fez um discurso poderoso. O que o Chris Smith falou? E vocês têm que prestar atenção nisso. O que ele falou? Número 1, ele é o oficial de maior hierarquia que a gente tem aqui no Congresso dos Estados Unidos, falando pela primeira vez abertamente que o Brasil é uma ditadura, que os nossos direitos humanos têm sido violados. Segunda coisa que ele falou, importantíssima, que ele está comprometido a fazer audiências sobre o Brasil. E a terceira coisa que ele falou, importantíssima, são 4 que eu vou falar aqui. A terceira coisa importantíssima que ele falou que está introduzindo, ou vai fazer nas próximas semanas, eu estou aqui acompanhando, não sei se eu posso mostrar aqui, no ar aqui, eu vou pelo menos um trecho aqui para vocês. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas isso aqui é um pouco do que a gente está desenhando como resolução para o Brasil. Páginas e páginas e páginas, que tem
penalidades. Uma pessoa que viola ou tente violar, conspire a violar, ou cause a violação dessa seção ou de alguma regulação ou licença, deverá estar sujeita às seguintes penalidades, descritas na subseção B e C da seção 206 do International Emergency Economic Powers Act, da mesma maneira que a pessoa que cometer um ato ilegal descrito na subseção. Aí tem aqui as exceções para atividades de inteligência, atividades humanitárias, atividades de segurança nacional, etc. Título 3, promovendo os direitos humanos. Aqui, está tudo aqui, não é brincadeira. O projeto de lei vai ser apresentado. Um projeto de lei sobre o Brasil dentro do Congresso dos Estados Unidos. Foi isso, esse é o tipo de vergonha que Alexandre de Moraes e companhia estão submetendo o Brasil. Então nós tivemos, o Chris Smith está lá, a fala dele está na íntegra aí no canal, declarando que vai apresentar o projeto de lei do Brasil. Lembrando, republicanos já têm a maioria na casa, devem recuperar a maioria no Senado e, se tudo continuar assim, na presidência. Isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Eu não quero aqui dar spoiler, mas tá aqui. O que mais? Quarta coisa que o Chris Smith falou. Foi muito elogioso. E disse, estamos falando de um dos homens mais influentes do Congresso dos Estados Unidos. Aqui desde 1981, antes de eu nascer. Falou que se acontecer alguma coisa primeiro nos elogiou, disse que nós somos pessoas muito corajosas, e eu fico muito feliz de ouvir isso de alguém que passou por tantas administrações, tantos governos, mas disse o seguinte, e fica esse aviso para o Brasil, tomara que vocês façam alguma coisa, porque a cada coisa que vocês fazem, eu aumento a minha penetração aqui dentro. Disse o Chris Smith, procurem as legendas, se acontecer alguma coisa com os brasileiros que estiveram aqui nos Estados Unidos, lá na Casa dos Representantes, se acontecer alguma coisa, palavras do Chris Smith, não vai sobrar pedra sobre pedra. Prestem bem atenção. E eu imploro, façam alguma coisa. Porque todos os caras que estavam aqui estão dispostos a abrir espaço para isso. Vocês foram longe demais. Vocês esticaram a corda. Era para eu estar na boa, fazendo jornalismo, e não lutando aqui pela sobrevivência do meu país. Mas, Paulo, por que você não está simplesmente fazendo jornalismo? Ora, porque eu não consigo. Porque meus canais estão bloqueados. Pois bem, depois da reunião com Chris Smith, graças ao bloqueio que vocês aí do Brasil Washington Office, pessoal que veio aqui e ligou para o McCormick para bloquear nossa audiência, muito obrigado. Muito obrigado. Eu já agradeci ao Alexandre por permitir que eu me colocar no lugar que eu estou. Eu sou recebido hoje por qualquer congressista dos Estados Unidos graças ao Alexandre. Eu sou recebido em organizações, eu sou recebido em think tanks. E o que eu preciso fazer? Nada. Eu só digo o que o Alexandre fez comigo. E o choque é tão grande no mundo civilizado, esse que ele acha que está copiando ele, o choque é tão grande que eu passo a ser recebido onde quer que seja. Então, aqueles que agiram para bloquear a audiência, muito obrigado. Vocês permitiram com que o Congresso dos Estados Unidos, que estava dando pouca atenção para o assunto do Brasil, passasse a olhar e falar assim, uma audiência foi bloqueada pelo McCormick, que é um vilão aqui, todo mundo diz, é um verme, é um comunista, é um amigo de Cuba, é um amigo do Foro de São Paulo, é um amigo das Farc, é o que eu ouço aqui de todos eles. Então eu agradeço.
Muito obrigado. Graças a vocês, vamos lá. Eu vou tentar lembrar de cabeça. Essa viagem teve congressista Ruzenga, Comissão de Relações Exteriores, congressista Elvira Salazar, a presidente do Subcomitê de Ocidente, também do Comitê de Relações Exteriores, Mulanar, congressista Mulanar. Sabe o que o congressista Mulanar falou? Vamos fazer audiências separadas no Comitê de Apropriações, que é quem cuida do orçamento, porque nós vamos apresentar medidas para que se corte a ajuda financeira que é enviada ao Brasil. Se o Brasil realmente virou uma ditadura, e a gente vai determinar isso em audiências, novas audiências virão. Essa agora no Comitê de Apropriações. Marcou reunião com o congressista Ballard. Pô, tem tanta gente aqui. Congressista... esse é fantástico, né? Vocês viram aquele filme com o Mark Wahlberg, né? O ator representa o congressista Morgan Luttrell, que eu não conhecia, eu conheci hoje. Também se propôs a ajudar o Brasil. Congressista Rich McCormick, já sabia sobre tudo que estava acontecendo no Brasil, era o único. Tem o chefe de gabinete dele, é brasileiro, da Geórgia. Já sabia tudo que estava acontecendo no Brasil e ficou estupefato com o que estava acontecendo. Tem mais aqui. Já falei do Bill Ruzenga. Congressista Andrew Clyde. Também se dispôs a nos ajudar. Todos esses são votos que nós já estamos colhendo para serem corresponsáveis do Brazil Act. E vamos bater nas portas. Vamos bater nas portas uma a uma. Entrevista para rádio e televisão de todo mundo. Ontem, primeiro a transmissão ao vivo da Epoch Times bateu mais de 300 mil visualizações. Parabéns à Epoch Times. Ontem nós fizemos uma live na Epoch Times com mais de 30 mil pessoas nos assistindo. Hoje, aqui, congressista Ralph Norman, outro. Esse ficou absolutamente perplexo. Congressista aqui, Ralph Norman, absolutamente perplexo com o que está acontecendo no Brasil. E esse é o caso. A gente também foi no Foundation for Tax Reform, o Marcel Van Hatten, deputado Marcel Van Hatten e eu, fizemos um discurso simplesmente para o líder de todos os think tanks mais importantes dos Estados Unidos na reunião deles. Eles brincam que é o Super Bowl das ONGs de direita aqui nos Estados Unidos. Marcel Van Hatten e eu falamos no meio da reunião, com muita atenção de todo mundo. Surgiram várias outras coisas lá, inclusive contato com a Newsmax, que se comprometeu a cobrir o assunto, contato com o Washington Times, que também se comprometeu a cobrir o assunto. Ambos abriram espaço para minha participação. Ou seja, obrigado aí, Alexandre, por estar catapultando aí a minha carreira internacional. Eu só era conhecido no Brasil, agora estou me tornando conhecido internacionalmente. Não tem um dia, estou tendo que... Emerald Robinson me ligando aqui para participar do programa dela, não consigo. Obrigado, eu não era ninguém aqui nos Estados Unidos como jornalista, estou me tornando uma grande voz da América Latina. Obrigado. Também estivemos Heritage Foundation, mais uma vez. Eu estou com os cartões aqui para me organizar. Cato Institute, por que serve isso? Paulo, para que serve isso? Serve pelo seguinte, e são think tanks. O brasileiro não está acostumado como é que funciona think tank. Think tanks são organizações que pensam e estudam o mundo. Essas organizações produzem relatórios, produzem políticas públicas que embasam os governos, inclusive o governo americano. Por isso que na nossa coletiva de imprensa falou o Andres, que é da Heritage Foundation. Estava lá também conosco o Mike Gonzalez, que é do Douglas and Sarah Ellison Center for Foreign Policy. Essas pessoas vão produzir...
Ian Vasquez, do Cato Institute. Essas pessoas vão produzir papers explicando a situação do Brasil, a gente subsidia eles com documentos. Vocês entendem como é que funciona? Aí, de posse desses documentos que dizem que o Brasil é uma ditadura, os governos tomam ações. É exatamente assim que a esquerda funciona. Você sabe qual é o problema de vocês da esquerda? É que vocês não estão acostumados com alguém que sabe o que está fazendo. Agradeçam ao professor Olavo de Carvalho, porque eu aprendi, eu conheço os métodos de vocês. E eu sei fazer igual. Melhor. Sabe por quê? Porque eu tenho a verdade do nosso lado. Então eu não preciso fazer nada. Quem tem a verdade do lado não precisa inventar narrativa. Eunuco invertebrado, eu sei que você está com ciúminho, porque você foi o cara que veio comigo no primeiro CIPEC. Você lembra, né, Eunuco? Lembra quando você pagava pau pro CIPEC? Chorou quando viu o Matt Schlapp? Lembra? Você pagava pau para ir para casa do Olavo de Carvalho? Eu tenho que te dar esse mérito. Já te dei esse mérito no ar. Você me ensinou, me apresentou muita coisa de política americana. Só que todos os caras que você falava, hoje falam o oposto do que você fala. Ou você não viu a declaração do Matt Schlapp? Quem que você acha que escreveu "Tamo junto" no Twitter dele? Pô, você me conhece. Você sabe como é que eu falo. Vocês da audiência me conhecem. Olha a fotinho, quem está sentado ali do ladinho? Você chama de desinformação? Pois eu vou te falar, eu não preciso de nada além da informação. Informação. Eu desafio qualquer jornalista no Brasil, qualquer eunuco invertebrado, qualquer bunda mole desses, Reinaldo rasgando as calcinhas. Eu desafio você a dizer, qualquer um de vocês, a apontar qualquer coisa que eu digo que não seja verdadeira. Até o que vocês reclamam, que eu apurei sobre os militares, tudo se provou verdadeiro. Eu tenho a verdade do meu lado. Por isso que eu tenho credibilidade, vocês não têm credibilidade nenhuma. Reputação se constrói com o tempo, fazendo as coisas certas. Pois bem, ADF, procurem o que é ADF. Uma ONG pela defesa da liberdade, Aliança pela Defesa da Liberdade. Eu passei praticamente metade da tarde. Hoje não tive café da manhã, não tive almoço, e o pessoal está jantando e eu ainda não tive jantar. Porque eu tenho que estar em todas as agendas. Pois bem, ADF são simplesmente os caras que mais conhecem de Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem vários casos lá. O que a ADF diz? Paulo, o seu caso é o calcanhar de Aquiles do STF. A sua censura é o caminho mais proveitoso que nós temos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós vamos entrar com uma ação em seu nome. Podem pesquisar. Claro, porque a jurisprudência da Corte em relação à violação de liberdade de expressão é inequívoca. Não tem esse negócio de desinformação, discurso de ódio, não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Discurso de ódio é verdade? Discurso de ódio é eu dizer que vocês cancelaram meu passaporte, vocês bloquearam as minhas contas, bloquearam as minhas redes sociais há mais de 1 ano e meio, me perseguiram. Leiam, essa não sou eu que estou propondo, não. Leiam o que é a Transnational Oppression Bill, a lei da opressão ou repressão transnacional que está em curso aqui nos Estados Unidos, vai ser aprovada. Essa não precisa da minha ação, não. Essa é por causa dos chineses. Só que vocês, como seguem as práticas dos chineses, vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências. Por que eu fiquei aqui? Vocês vão ver, o CIPEC vai publicar uma declaração para a imprensa em apoio à nossa causa. Essa foto que vocês viram no Twitter do Matt Schlapp hoje é só o início. Para quem não sabe, CIPEC é a maior organização conservadora dos Estados Unidos, na verdade do mundo. A maior organização conservadora do mundo está voltando a sua atenção exclusivamente para o Brasil. Amanhã, eu, Marco Antônio Costa, os deputados Paulo Bilinski, Marcel Van Hatten, Bia Kicis, Gustavo Gayer, o Eduardo Bolsonaro, eu não sei se ele já disse onde é que ele estava, não sei se ele já divulgou, a gente teve que separar aqui as missões.
Mas o Eduardo Bolsonaro está numa missão importante também. Eu confesso que eu não vi o Twitter dele, não sei se ele já divulgou a missão na qual ele está. Mas vocês imaginam, daqui a pouco vai aparecer. Amanhã nós vamos fazer uma entrevista gravada nos estúdios do CIPEC que vai ser distribuída para a imprensa. De novo, somente os fatos. Não tem fake news. É fato. Eu desafio alguém, qualquer um da velha mídia, eu desafio, debate comigo para dizer que alguma coisa que eu falei não é verdade. Paulo, você não é o jornalista político mais popular do Brasil. Eu falo, quem ganha de mim em algum horário? Eu não digo que não tem outros extremamente populares. Faço aqui, inclusive, elogios rasgados a várias pessoas, pessoal do Oeste, que veio antes de mim nos pingos e arrebentava. Eram eles os mais populares antes de mim. E eu só herdei o que muitos deles construíram, e acho que talvez tenha tido algum mérito de fazer alguma coisa diferente, mas Paulo Figueiredo Show, líder de audiência. Agora, estamos líder de audiência. Tem mais de 10, 11 mil pessoas aqui nas múltiplas plataformas nos assistindo. Uma live feita de um hotel. Estou com mais audiência que bobear a Globo News e a CNN Brasil. A live sem avisos. Chegaram aqui as pessoas. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, para dar satisfação. Aqueles que me apoiaram. Aqueles que têm assinado o meu conteúdo. Não é que eu não estou trabalhando, não. Desculpa por não estar fazendo o Paulo Figueiredo Show. Mas como eu disse, Paulo Figueiredo Show precisa do Paulo Figueiredo. Na terça-feira que vem, estarei firme e forte fazendo o programa novamente. Mas eu estou realmente sem conseguir aqui respirar. Amanhã, pouso na Flórida e já vou direto, tomo um banho, troco a camisa e a gravata, porque o terno continua, e vou para a Prager University, porque eu sou o único brasileiro convidado para a festa de gala da Prager University esse ano. Em abril, vou aqui estar de novo, gravando vídeo de 5 minutos para a Prager University sobre o que, Brasil? Obrigado aí a vocês pela oportunidade. Juristocracia. Isso é que rasga o eunuco invertebrado, o próprio outro lado do antagoniza. Esse que rasga os caras. Porque como eles sofreram de síndrome do derangement do Bolsonaro e venderam tudo que eles defenderam a vida inteira, se tornaram comunistinhas, de fato, porque defendem tudo que a esquerda defende, hoje eu estou onde eles gostariam de estar. E eu tenho pouco mérito. Eu sou só um jornalista com um pouco de audiência, uma pessoa com um pouco de estudo. Quem me colocou aqui onde eu estou foi o senhor Alexandre. A cada pedido de extradição que os senhores fizerem do Alan dos Santos, e eu estou avisando, para não ter surpresa, eu já pedi um FOIA, Freedom of Information Act, sobre o caso do Alan. Se o Departamento de Estado não der o FOIA, já tem a associação que vai entrar nos tribunais aqui para solicitar. E todo o caso do Alan dos Santos, a íntegra da negativa do governo americano vai ser divulgada. Reinaldo Azevedo, rasgue as suas calcinhas. Você não consegue dizer... Eu vou pegar o vídeo do Reinaldo e vou botar no próximo Paulo Figueiredo Show. Você não consegue dizer um crime que o Alan tenha cometido. O Alan é um amigo querido, uma pessoa de um coração imenso que passou por coisas que eu acho que eu não conseguiria suportar. Graças a Deus a minha família está aqui, está comigo e está em segurança. Agora do Alan também. Mas ele passou por uma barra com uma filha especial que não é fácil de suportar. Mas eu não concordo muitas vezes com o Alan. Não concordo com o que ele fala, não concordo com a forma. Nós temos embates que vocês não imaginam, como amigos têm embate. Mas eu vou defender até o fim o direito do Alan dele falar o que ele quiser. Como disse aqui alguém no chat, Terça Livre forever. Terça Livre virou um símbolo também. O Alan, se tratasse com um pouco mais de seriedade que ele merece, porque ele é um cara muito inteligente. O Alan tem uma capacidade que pouca gente tem, de fazer isso aqui, ó.
Isso aqui, sentar, ter conteúdo, sem nada, sem script, sem nada, sentar e vomitar conteúdo, pouca gente faz isso tão bem quanto o Alan. Eu acho que ele se ajudaria mais, às vezes, se tratasse com mais seriedade. Porque ele é um cara de conteúdo, ele é um cara inteligente. O Alan realmente é um cara muito inteligente. Muito inteligente. Mais do que ele merece crédito. Mais do que ele recebe de crédito. A cada tentativa de extradição, eu estou esperando qual vai ser a próxima que vocês vão aprontar contra mim. Vocês vão me dar o privilégio e o prazer de me acusar de crime de golpe de Estado por reportar notícias? Solidifiquem o meu caso. Solidifiquem. Podem solidificar. Porque até hoje, eu estou esperando a primeira carta rogatória, Brasil, para eu saber do que eu sou acusado de fato. E para explicar aqui que não tem acusação, tem um inquérito de 5 anos. 5 anos? 5 anos. E mais de 5 anos. Que não chega à conclusão. E que tem medidas cautelares eternas. E para explicar que não tem Ministério Público. Pois bem, Brasil. Eu agradeço imensamente aqueles que têm me apoiado. Obrigado pela audiência, obrigado pelos superchats, mas esse canal do YouTube, os canais do YouTube vão cair. Então baixem um VPN. Hoje eu não botei link do VPN aqui, vão nas outras lives que tem o link do VPN para você baixar, o Proton VPN, etc. A gente vai continuar falando. Aqueles que querem apoiar o meu trabalho é muito simples. Basta você entrar em www.paulofigueiredoshow.com. Tem um link aqui na descrição, /apoie. No paulofigueiredoshow.com você vai ter uma série de notícias. No apoie, lá o banner, clica, apoie. Meus amigos aqui do nosso canal Direita News, são exatamente 22 horas e 34 minutos. Vamos trazer mais uma notícia aqui de última hora para vocês, tá? Ainda relacionada a notícias do Brasil, economia e do mundo também. Você está vendo então a live com o Paulo Figueiredo, está repercutindo, falando dos bastidores, né? Tudo que ele fez aí para que chegasse então a lei Magnitsky no Moraes, né? Para que a lei Magnitsky chegasse até Moraes, e agora também a esposa de Moraes sancionada pela lei Magnitsky, tá? Olha o seguinte, ó. A Justiça dos Estados Unidos está avaliando aí, tô pegando aqui do Plano News, vou colocar para vocês. Justiça dos Estados Unidos avalia investigar a fundação ligada a George Soros. Isso mesmo. O jornal The New York Times revelou nesta quinta-feira que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos orientou promotores federais a preparar então ali, né, planos para investigar a Open Society Fundação, né, a fundação ali e das ONGs criada pelo bilionário George Soros. O grupo é acusado por aliados do presidente Donald Trump de financiar protestos e apoiar organizações ligadas ao extremismo. Segundo o jornal, a ordem foi enviada a procuradores em estados como Califórnia, Nova York, Washington, e o documento também lista possíveis acusações, incluindo crimes como incêndio criminoso, fraude eletrônica, associação criminosa, até apoio material ao terrorismo. Olha só, a fundação do George Soros vai estar sendo investigada pela justiça americana. Vamos ver o que eles vão encontrar, quais são os países que o George Soros tem financiado por aí, hein? Vocês já sabem que o Brasil é um desses países que o George Soros tem financiado. Responde aí a nossa enquete. Moraes vai recuar ou vai dobrar a aposta depois das Magnitsky aí ter pegado também a sua esposa e as instituições Lex? Coloca aí, responde, vamos continuar a nossa live. As pessoas que me apoiam. Quem me apoia? Quem são patrocinadores? Pô, os deputados, mérito, aliás, tá? Mérito dos deputados, alguns aqui muito, muito inteligentes, aliás, conhecido que pessoalmente não conhecia o deputado André Fernandes, gostei muito dele, vários outros deputados bacanas, Zé Trovão, Caveira, umas figuras diferentes do que a gente está acostumado, mas todos aqui fazendo questão de participar. Mas eles, pelo menos, recebem algum salário. Tem que tirar do próprio bolso, é verdade, é com dificuldade que eles fazem isso, porque quando você converte, então, é uma crueldade. O deputado não ganha tão bem assim no Brasil, não.
Mas eles estão aqui, mas eles pelo menos ganham alguma coisa. Eu não ganho nada. Pelo contrário, perco contas bloqueadas, locals bloqueado. É só porrada. E quem está na minha retaguarda? É um patrocinador, é uma ONG, é o governo americano, é a CIA, é o George Soros despejando 2,4 milhões no Sleeping Giants? Não, os Sleeping Giants vêm atrás para mandar me cancelar. Quem tá por trás de mim? Você. Vocêzinho aí na sua casa, que clicou agora no link e falou, eu vou me comprometer a dar $7 por mês para esse cara. Ou, eu vou comer uma promoçãozinha no menos no McDonald's, ou eu vou fazer uma viagenzinha a menos, vou ali vou comprar um tênis um pouquinho mais barato. Aqueles que podem mais, dão mais. Aqueles que podem menos, dão menos. Aqueles que tiverem dificuldades financeiras não precisam dar nada. Muitas vezes, a Bíblia diz isso, muitas vezes a viuvinha que dá lá a moedinha de cobre dela é mais do que o bilionário que me dá $50 por mês. É isso. Vale mais. Né? Agora, aqueles que olham isso, falam, maneiro, esse troço aí tá enchendo o saco dos caras, é isso mesmo? E não fazem nada, só assistem, que a sua consciência seja juíza. Pois bem, peço desculpas que amanhã eu não vou fazer Paulo Figueiredo Show, mas vou dar aqui alguns passos para vocês. Primeiro, deixa eu falar mais um minuto sobre o caso do Alan. Está em todos os jornais, e eu tenho que falar para vocês, que eu já tinha avisado que ia acontecer assim, que o governo americano não concedeu a extradição do Alan. Vocês devem lembrar, podem procurar Pânico, Jovem Pan, onde quer que seja, eu contando o caso do Alan e dizendo, o governo americano não vai extraditar, não cumpre. Reinaldo, lê o acordo de extradição. Ô, Reinaldo Azevedo, você sabe ler. Você é vendido, mas você é inteligente. Vou pegar um mago aqui. Ô, Reinaldo, você é vendido, mas você é inteligente. Leu o acordo de extradição Brasil e Estados Unidos? Já se deu o trabalho? Você vai ver lá, os crimes estão descritos. Não tem crime de opinião. Não tem crime de difamação. Não tem crime de calúnia. Não tem. Mas tem crime de lavagem de dinheiro. É verdade. Lavagem de dinheiro está lá mesmo. Você já leu a parte do acordo? Se eu estivesse fazendo o Paulo Figueiredo Show no meu estúdio, eu ia abrir aqui para vocês na tela. Vocês já leram a parte do acordo, Reinaldo? Que fala assim, a conduta tem que ser considerada criminosa nos dois países? Então, assim, não basta o sujeito, o Alexandre dizer que o sujeito fez um negócio. O que o sujeito fez precisa ser considerado criminoso. Então, lavagem de dinheiro, por exemplo, o que vocês acusam o Alan de lavagem de dinheiro? É uma vergonha que um policial federal escreveu esse garrancho, não foi nem o Ministério Público, mas que o Alan ganhou monetização de networking de YouTube e que o Alan ganhou dinheiro pelo acesso que ele tinha privilegiado graças aos contatos políticos dele. E que isso foi ganho indevido de dinheiro e por isso é lavagem de dinheiro. Mas é muito ruim a tese jurídica, gente. Vocês me desculpem, vocês são muito incompetentes. Por isso que o Departamento de Justiça, mesmo o do Biden, vai rir da cara de vocês. O Departamento de Justiça do Biden, quando vai processar alguém, mesmo as coisas malucas que eles falam lá do Donald Trump, tem um mínimo de racional, tem uma construção. Depois vocês deem uma pesquisada, porque tem um outro critério, que a Constituição americana estabelece o conceito de probable cause. Acho que é a 14ª emenda, já não me lembro mais. Realmente não sei qual é a emenda, me deu um branco agora. Mas procure aí o conceito de probable cause, que é o padrão mínimo de evidência para você dizer. Então, a conduta precisa estar descrita no acordo, o crime precisa estar previsto lá, tem lá uma lista de acho que uns 30 crimes, já não me lembro mais.
Se eu tivesse no Paulo Figueiredo Show ali, eu fazia a cola. Depois, a conduta precisa ser considerada crime nos dois lugares. Depois, além disso, você precisa mostrar os elementos mínimos, probable cause. E aí o que acontece? O que diz a reportagem da Folha? Aliás, muito estranha a reportagem da Folha. Eu acho que isso tem cara de serviço dado. Eu ouvi uma história, e é um informe, não tem como confirmar, que isso foi pressão do Flávio Dino no Alexandre de Moraes. Flávio Dino vazou para a Folha, informe. Não tem como confirmar essas informações, tratem apenas como um rumor. Mas eu posso compartilhar rumor. Aqui nos Estados Unidos, a primeira emenda permite que eu compartilhe rumores. Então, o Flávio Dino teria vazado essas informações para a Folha para pressionar o Alexandre, porque o Alexandre está sentado em cima dessas informações há um tempão. Aí vocês pensem o seguinte, o Alexandre odeia o Alan dos Santos. Por que ele está sentado em cima dessa informação? Ora, porque ele não tem como responder os questionamentos. Então, a reportagem da Folha, ela é correta, dizendo que eles negaram por uma parte de crime e se mostraram dispostos a seguir por outros, mas pediram mais informações. Deixa eu contar uma coisa para vocês, Alexandre, que eu gastei bastante dinheiro com isso na época da minha vida, consultando os melhores advogados do mundo, então eu vou dar essa consultoria gratuita. Lá quando os teus amigos lá do Ministério Público mandaram me prender em 2019 e me botaram na lista da Interpol, eu consultei muito advogado a esse respeito, por isso que eu fiz esse doutorado nesse caso. Então vamos lá. Deixa eu contar uma coisa absolutamente importante para vocês. Quando o Departamento de Justiça pede essas informações, é porque ele está negando. É isso. Essa é a forma deles negarem. Porque eles não vão dizer assim, não pura e simplesmente de forma final do início. Eles vão falar, olha, não está atendendo, traz mais informações. Então, hashtag, fica a dica, consultoria jurídica do Paulo Figueiredo. Eu sei que eu não sou advogado, mas pelo visto eu leio a Constituição, eu leio as leis, leio o acordo um pouco melhor que a maioria de vocês. Então fica aí a informação, tá? Hashtag fica a dica. E é por isso que eu, desde o início, estou dizendo que o Alan dos Santos nunca será extraditado para o Brasil. Nunca. Caso o Departamento de Justiça ainda aceitasse, o Alan ainda tem um juiz. Vocês acham mesmo que vocês vão cair na mão de um juiz? Por mais ativistas não se comparam com vocês, que vão fazer um favor, um agente ali da PF que vai estar trabalhando por debaixo? Difícil. O Deep State aqui trabalha para outra agenda. Vocês podem muito, mas vocês não podem tudo. Tem apelação? Tem. Não é igual, corte normal. O Alan dos Santos nunca será extraditado. Outra informação importante para vocês, eu estou dando todo o ouro para vocês, hoje é o dia da consultoria gratuita. Quando vocês cancelam o nosso passaporte, vocês não alteram os nossos status imigratórios. É a quarta emenda aqui, eu falei 14ª, mas é a quarta, que protege contra search and seizure. Obrigado, Surreli. Eu achava que era Surreli, agora é Surreli. Me ajuda aqui. É a quarta emenda, não a 14ª. Quando vocês cancelam os nossos passaportes, vocês não alteram o nosso status imigratório. Parem de falar isso, jornalistas. Parem de consultar esses especialistas que não entendem nada de direito internacional. Deixa eu dizer para vocês, quando vocês cancelam os nossos passaportes, vocês automaticamente, como isso é uma medida extraordinária, e a nossa cidadania no exterior, isso viola vários acordos internacionais, vocês automaticamente garantem qualquer possibilidade de asilo para qualquer um com quem vocês façam isso. Parabéns. Continuem fazendo isso. Porque se o sujeito já não pode mais voltar para o Brasil, é melhor cancelar mesmo o passaporte dele. Façam isso. Vocês ajudam o processo de asilo político do cara. É a prova cabal. Olha, o meu governo... cancelar meu passaporte. Pelo quê? Porque eu sou jornalista e falei que os militares estavam discutindo tal. Pô, mas isso não é crime. Pois é, mas o meu país é. Meu país virou. Então, estou dando a consultoria para vocês aqui. Todo o caminho das pedras. Não adianta. É perda de tempo cancelar passaporte. Só serve para fazer o que vocês estão fazendo comigo. O que mais? Mais sobre direito internacional.
Essa é a moral da história. Olha, eu sei que vocês não estão acostumados com gente que sabe o que está fazendo. A direita brasileira carece das pessoas que sabem o que estão fazendo. Deus me deu, inclusive, as tribulações necessárias para eu conhecer tudo que eu conheço hoje. Na época eu não gostei, não. Mas hoje, no final das contas, a gente sempre tem que dar razão, né? Deus te coloca, te prepara para o caminho que não é o que você quer, mas é o que Ele quer de você. Se você entrega a tua vida na mão de Deus, Ele prepara o teu caminho para o que você quer que aconteça. Vou dar também para vocês o caminho das pedras do que eu vou fazer a partir de agora. Em primeiro lugar, graças a Deus eu ganhei esse salvo-conduto do Congresso dos Estados Unidos. Então, qualquer coisa que aconteça comigo agora, eu tenho a palavra de vários congressistas, inclusive o congressista mais antigo e presidente do Subcomitê de Relações de Direitos Humanos das Relações Exteriores dos Estados Unidos, de que eu tenho salvo-conduto. Qualquer coisa que fizerem comigo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Se tornou um amigo. Não era um conhecido, se tornou um amigo graças aos últimos dias. Então, a primeira coisa que vai ser feita a partir de agora, nós vamos continuar trabalhando para a conscientização internacional do que está se passando no Brasil. Só descrevendo os fatos. Preparem-se. Vai aumentar exponencialmente a quantidade de artigos nos jornais. Estou negociando para me tornar colunista de um jornal aqui, bastante conhecido aqui dos Estados Unidos. Vou aumentar minha participação em programas. Espero que Newsmax me coloque lá como contributor deles. Vamos ver. Rede de relação. Obrigado, aliás. Um dos meus sonhos. É isso que fica. O eunuco fica impressionado, fica mordido, porque ele é uma figura muito invejosa. O ressentimento é o que o move, né? E dá-lhe Rivotril, ele adora um Rivotril, mamadeira de Rivotril. Tucker Carlson era o ídolo dele, tô lá. PragerU, ídolo dele, tô lá. Que mais? CPAC, ídolo dele, tô lá. Congresso, tô lá. Que mais? Escolhe aí. Jordan Peterson, tamo junto. Que mais? Escolhe aí. Todos os caras que ele idolatrava. Chupa. Você tinha capacidade de fazer isso também. Você é inteligente. Só que tua alma é podre, corrompida, perdeu todos os seus amigos. Hoje, o grupo, os seus ex-amigos, tratam você como chacota, poxa, riso. Cara, olha o que o idiota tá falando agora. Coitado, é um loser, é um fracassado. Tá lá na casa da mãe, mendigando. Por quê? Porque queimou todas as pontes. Tinha capacidade, sabe? Conhecia muito, sabia muito. Mas isso é para as pessoas verem que a alma é o que importa. Eu nunca invertebrado, tenta fazer uma live aqui. Tem 16 mil pessoas me assistindo, uma live surpresa, de supetão, com meus canais bloqueados. Tenta aí. Fera. O pessoal no chat sabe quem é o Eunuco Invertebrado. Coloquem aí que eu não vou colocar. Eu nunca falo o nome dele. Eu nunca falo, porque se tornou um irrelevante. Está hoje num blog irrelevante. O energúmeno, eu gosto, vocês já notaram que eu gosto de apelido, igual o Olavo gostava. E pegam, né? Os apelidos pegam. O energúmeno, coitado. Que vergonha. Coletiva na rua. Animal, procura o que é o House Triangle. Não conseguiram entrar no Capitólio. Meu filho, eu não consegui sair do Capitólio. Eu não consegui sair do prédio do anexo do Congresso. Eu tive hoje no Cannon, no Longworth e no Rayburn, nos três. No mesmo dia. Estão sem prestígio algum. Quem tem prestígio? Você está trabalhando aonde mesmo? Depois que eu te aposentei? Depois que eu te aposentei lá na Jovem Pan, o que você está fazendo mesmo? Além de xingar no Twitter? Vai ler lá teu pai, o energúmeno, o energúmenão, não trabalha no Metrópolis? Eu não sei se trabalha ainda, mas tinha um blog lá.
Vai ler lá o Metrópolis, o que o Metrópolis publicou. Aliás, teve até uma reportagem boa do UOL a respeito do que aconteceu aqui. Pois bem, próximas semanas, vamos continuar aumentando o nosso aware, mais reportagem de jornal. Final de março, início de abril, eu gravo o vídeo de 5 minutos da PragerU, o primeiro vídeo da PragerU curto, daqueles de animação, que um brasileiro grava desde que o Felipe Moura Brasil gravou sobre o Lula. Obrigado pelo espaço internacional. Teremos, nas próximas semanas, eu estou trabalhando ativamente aqui, nunca imaginei isso, que eu fosse trabalhar. Eu já fui assessor parlamentar, mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar para ajudar a construção de projetos de lei dentro dos Estados Unidos. Nunca imaginei, não estava nos meus planos de vida. Semana que vem, nas próximas semanas, eu vou trabalhar na produção, abastecimento de informações, para ser correto, do Brazil Act. Os deputados aqui, nenhum deles, e eu tenho que fazer essa justiça, todos eles, na hora que se falam de sanção contra o Brasil, os deputados falam, não, a gente não quer sanção contra o nosso país. Eu falo, eu quero. Eu quero. Essa responsabilidade é minha. Pode botar na minha conta. Eu quero sanção contra Cuba, eu quero sanção contra a Nicarágua, eu quero sanção contra a Venezuela e eu quero sanção contra a ditadura no Brasil. Para mim não há diferença. Aliás, esse ponto foi muito bom do discurso do Gustavo Gaia. Qual é a diferença do Brasil para a Venezuela hoje em dia? A democracia relativa do Lula. É isso aí, meus amigos, aqui do nosso canal Direita News. Estamos aqui exatamente 10 horas e 54 minutos. Estamos partindo para o encerramento da nossa live, mas antes vamos aqui primeiro, né, encerrar a nossa enquete que perguntou: para você, Moraes, vai fazer o que depois da Magnitsky pegar não somente ele, mas também sua esposa? Pegou também o Instituto Lex, né? Pegou o Instituto Lex e também, né? E também várias outras holds aí onde ele mantinha o seu dinheiro, né? Olha só, o Moraes vai recuar 60%. Moraes vai dobrar a aposta. 40% das pessoas que votaram estão aí opinando. Então, 60% vai dizendo aí que Moraes vai dobrar a aposta. É isso mesmo, né? Pô, 60%, pessoal, desculpa aí, 60% das pessoas disseram que Moraes vai recuar e 40% vai dobrar a aposta. Vamos ver, né? Esperamos que ele recue realmente, mas eu quero dizer aqui o seguinte, olha só. A ONU cada vez indo de mal a pior, né? A ONU cada vez indo de mal a pior. E também o seguinte, né? Uma notícia aqui para vocês, que eu quero trazer para vocês, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? Essa notícia está aqui, ó, na Pleno News, que estou trazendo para vocês agora aqui na sua tela, tá? Olha só, Donald Trump, então, pode visitar Bolsonaro no Brasil, diz colunista. Isso mesmo. A possibilidade de uma vinda ao Brasil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria sendo planejado nos bastidores. A informação foi divulgada aí pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, que apontou que, lembrando que a fonte da Mônica Bergamo é o próprio Paulo Figueiredo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Que apontou que a possível viagem estaria sendo então articulada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo jornalista Paulo Figueiredo. Como eu falei, o Paulo Figueiredo, ele tem sido então a fonte aí para a jornalista Mônica Bergamo. Ao ser questionado pelo colunista sobre o assunto, ao ser questionado pela colunista sobre o assunto, porém Figueiredo disse que não tinha comentários a fazer. Tá vendo só? Então,
foi com Paulo Figueiredo que ela tirou essa informação. A possibilidade ganhou os holofotes após Fábio Van Hatten, ex-secretário da comunicação do governo Bolsonaro, publicar no X uma mensagem sugerindo uma visita de Trump a Bolsonaro. Diz o seguinte, ó, nada vence o próprio testemunho. Que tal uma visita de Donald Trump ao presidente Jair Bolsonaro na sua casa, para que ambos evidenciem uma química perfeita, atualizando a prosa? Obviamente, a corte e os advogados do presidente seriam consultados com antecedência. Fica a dica, escreveu. Após a postagem de Van Hatten, relatou à coluna Mônica Bergman que uma visita de Trump seria oportuna. Segundo ele, o ex-presidente poderia atualizar o republicano sobre o seu estado de saúde e mostrar problemas decorrentes do atentado à facada sofrido em 2018. Contudo, o ex-membro do governo disse que a publicação foi apenas uma ideia pessoal, sem conhecimento de articulação. Mas a fonte da Mônica Bergman, que é o próprio Paulo Figueiredo, disse o seguinte, que é possível sim, então, essa visita do presidente Donald Trump ao Brasil. O que você acha? Você acha que o Donald Trump vai vir ao Brasil visitar o Bolsonaro? Parece que o Trump deixou agora nas mãos do Lula, né, do mentiroso Lula, que mentiu, né, dizendo que o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, não queria conversar com ele, né, numa entrevista que o Lula deu ali a uma jornalista dos Estados Unidos. Ele disse que ela perguntou se ele tinha conversado com o Trump. E ele falou que ele não tinha nem ligado para Trump, nem ligou para o Trump, nem conversou com o Trump. E ela perguntou por que, ele disse que o Trump não queria conversar. Então, ali na ONU, para todo mundo ver, Donald Trump jogou na cara do Lula, dizendo que ele quer conversar com o Lula na semana. Quando foi agora, Lula falou que está sem agenda e que não quer conversar pessoalmente com ele e que iria ser por telefonema. Mas o Donald Trump não quer ligação, quer conversar pessoalmente com Lula. Vamos ver o que vai dar nesse encontro. Com certeza vocês lembram do que o Donald Trump fez com o ditador da África do Sul, onde jogou verdades na cara dele? Você lembra o que o Donald Trump fez com o presidente da Ucrânia, Zelensky, que humilhou ele ali no Salão Oval? É isso que o Donald Trump quer fazer com Lula. Então o Donald Trump está preparando a Arapuca para pegar o rato, né? E eu espero que o rato caia certinho nessa arapuca aí do caçador Donald Trump. Você que está acompanhando a nossa live de hoje, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, né, e deixar a sua opinião, que é muito importante. Uma boa noite aí para o Capitão Rodrigo Caçador e a todos que estão acompanhando a nossa live no dia de hoje. Você vai chegando agora, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa live até aqui. Nós vamos encerrar, são exatamente 11 horas em ponto. Obrigado, né, por ter acompanhado a nossa live. Nossa live vai ser de toda sexta-feira a partir das 9 horas em diante, aqui no canal Direita News. E vamos ter também live todo sábado a partir das 10 horas em diante no canal Patriota Sincero. Então, muito obrigado por ter acompanhado nós até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Eu gosto de fazer o programa, eu gosto de pesquisar o programa. E isso também, quem garante que eu faço para Paulo Figueiredo Show são os meus apoiadores. Obrigado. Não desistam, pessoal. Não desistam. Tenham esperança. Esse ano tem tudo para ser um bom ano. Um ano melhor que o ano